quem é o mais antigo do coro, hein? Não, calma, gente, a pergunta não é bem essa. Não é quem é o mais antigo no coro, é o mais antigo do coro, isto é, que está há mais tempo no coro. Quem é o mais antigo, Enélio? Além do regente, o regente é Raul Concur, Edival. Quantos anos Edival de coro masculino? Mas foi no milênio passado, certamente, né? Foi no outro milênio, não é? Então, um exemplo, vocês estão começando agora, viu? Servão e Servinha, olha o exemplo aí. Israel, meu xará, olha aí. Edival é um bom modelo. Deus abençoe vocês e toda quinta-feira, né? Aquele ensaiozinho esperto, lá pelas 8 e pouquinho, você então pode vir participar. Só não pode vir participar desse coro se você não for homem. É a única condição, não é essa? Então, obrigado. Pode se assentar então. Vamos prosseguir então aqui com o nosso culto de gratidão a Deus. Eles também têm um momento de oração que abre o ensaio de 10 para as 8 até as 8h30. Porque eles vêm todos do trabalho, geralmente já vêm todos do trabalho, então esse tempo de oração, assim vão chegando outros que têm mais dificuldade de chegar pontualmente, e lá pelas 8h30 eles então começam o ensaio, tendo esse tempo de oração, em que oram também por todas as nossas realidades, além das vidas dos próprios coristas. Vamos ouvir então o nosso noticiário. Olá, começa agora mais um Ita News. Fique ligado em todas as nossas programações. Celebrar conosco no dia 1º de abril, no primeiro culto às 9 horas e no segundo culto às 11 horas na Igreja Batista Itaquruçá. Não esquece, dia 1º de abril. Beijo de passagem, A de amor, S de Senhor e Salvador, C de Cristo, caminho para o céu, O de orientador, A de alegria, amizade e amor. Aleluia, glória a Deus. Tchau. Bye, bye. Atenção casais, a EBT de vocês já está funcionando no edifício lobby do Colégio Batista às 9 horas. Não perca! Na próxima quinta-feira, às 15 horas, o grupo Mulher Cristã em Ação estará reunido para saudar as aniversariantes do primeiro trimestre do ano. Participe também! Já estão abertas inscrições para cuidadores de idosos dependentes. As reuniões serão quinzenais com a participação de profissionais como geriatras, psicólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, assistentes sociais e outros diversos especialistas que estarão ajudando, apoiando e ensinando. Instruções pelos telefones ou por meio da Margarete Borges da MCA. Participe! Agora vamos conferir mais uma matéria sobre a série de voluntariados. Confira! Bom, meu nome é Agnes, eu trabalho aqui na Igreja Batista Itaquruçá com os adolescentes. Eu sou líder dos adolescentes, também professora dos adolescentes na EBD. E eu trabalho com os adolescentes mais ou menos desde os meus 17 anos. Quando eu tinha 17 anos, eu fui convidada a dar aula na EBD, gostei bastante. Quando fiz 18 anos, fui convidada a integrar a liderança dos adolescentes. Eu gosto bastante de trabalhar com adolescentes, isso para as pessoas que me conhecem é bastante evidente. E eu gosto muito, não só pelo ritmo super animado, dinâmico, em que tudo ao mesmo tempo agora, mais rápido, Facebook, Twitter, tudo muito rápido, mas também porque eu aprendo muito com os adolescentes, acho que eu recebo muito mais do que o que eu posso dar. E é uma coisa extremamente, eu acredito, realmente divina. O voluntariado, eu penso que é isso. Você não tem tudo para fazer aquele trabalho.
você olha esse trabalho e você pensa, como eu vou fazer isso, meu Deus? Eu não tenho capacidade. Mas Deus, Ele usa aquilo que você tem, completa o que você não tem, completa às vezes de forma que você não espera, não imagina. Então, esse argumento é um argumento que não é válido no trabalho voluntário. Eu não consigo fazer isso, eu não posso fazer isso. Não, eu posso. Não por mim mesma, não pela minha própria capacidade, mas porque Deus completa em mim aquilo que me falta. E completa muitas vezes através desses meninos adolescentes com quem eu trabalho. Então, eu gosto muito, é muito gratificante, é muito bacana, os abraços, os sorrisos. Para além de tudo isso, as coisas que a gente senta, aprende junto, eu gosto de dizer que a gente está crescendo junto, amadurecendo junto, olhando junto para o mesmo alvo, que é Cristo na cruz. E esse sentimento é um sentimento que me move, que me mantém trabalhando voluntariamente com os adolescentes, porque eu penso, estamos crescendo juntos. Eu me dou, eles me dão algo também. Deus nos abençoa a todos. O trabalho voluntário é também um pouco disso, de você fazer algo por alguém, receber algo em troca, de você lavar os pés de alguém e ter também os seus pés lavados. E eu acredito que o que a gente está tentando fazer aqui nos adolescentes, não só eu, mas a equipe de liderança, é justamente isso, caminhar junto para a cruz, trabalhando em Deus, para Deus, em nome do reino dele. O trabalho voluntário é isso. Talvez você não se dê muito bem com adolescentes, mas se você encontrar algum trabalho voluntário, qualquer que seja, eu garanto que a gente sempre recebe mais do que o que a gente dá. No dia 30, sexta-feira, às 16 horas, o grupo Pedras Vivas fará um culto com o tema A Vida como uma Oração. Neste mesmo dia, serão comemorados os aniversariantes do trimestre. Não fique fora dessa. E amanhã, você já sabe, tem mais um encontro da série que nos dizem os profetas, que falará sobre o tema Idolatria é pecado. Venha você conferir. Se você deseja rever notícias, cursos anteriores e outras informações, acesse nosso site www.itacuruçá.org.br. O Ita News fica por aqui. Domingo que vem tem mais. Tchau! Especificamente com relação ao celebrando a Páscoa, os irmãos têm no boletim todas as datas, e aqueles irmãos que já estão ensaiando no coro e no teatro devem continuar. Se você tiver interesse em participar, procure o nosso ministro de música, Ramon. Você vai ficar em pé, mas fica em pé mais uma vezinha aí, você pode falar com ele, os horários, tudo direitinho, os ensaios, como participar, sua voz, venha então participar. No dia 31, é o último aviso, vamos ter aqui uma celebração dos 98 anos da União de Senhoras Evangélicas de Ação Social. É uma união que presta um apoio ao Hospital Evangélico e vai ser aqui em nossa igreja às 15 horas. Se você quiser participar, você precisa comprar o convite e todos os recursos levantados serão usados no Hospital Evangélico como pessoas que às vezes não podem pagar o exame. Essa união providencia e com o caixa dessa união ela paga. Outras pessoas têm alguma dificuldade, é um trabalho de serviço social, de ação social que essa união faz e ela vive a partir dos recursos que ela levanta junto às igrejas. Um evento como este, dia 31, portanto, às 15 horas, ao final você pode então comprar o seu convite. Vamos receber agora então os nossos aniversariantes, você que faz aniversário hoje, até o próximo sábado, eu lhe convido aqui, vamos dar graças a Deus pela sua vida. Alguém nessa condição, mesmo nosso visitante que completou o aniversário nessa semana? Vou convidar a nossa professora da Escola Bíblica, aqui dos jovens, para que venha, então, nesse instante aqui, dar graças a Deus por esta data tão importante na vida do nosso irmão Alfredo, não é? Márcia, então, vai agradecer a Deus por estarmos aqui juntos e oferecer a Ele o nosso culto, então. Pai de amor, muito obrigado, Deus, por podermos estar aqui nessa manhã, todos reunidos, Senhor, em comunhão um com os outros, Senhor, e buscando principalmente uma maior comunhão contigo, ó Deus. Quero agradecer pela vida do nosso irmão, que o Senhor tenha abençoado grandemente nesses anos todos, Pai. Quero pedir que o Senhor continue assim, abençoando a ele, a família dele, e que o Senhor aceite esse culto que nós prestaremos. Amém, Senhor. Pai, que estejamos aqui com os nossos corações sinceros, que consigamos deixar nossos problemas lá fora, Senhor, e dedicarmos inteiramente
a esse momento contigo, meu Deus. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Muito obrigado por tudo que o Senhor nos deu durante essa semana. Em nome de Jesus, amém. Amém, Senhor. Todos podem, por favor, se assentar. Parabéns. É muito bom estarmos mais uma vez aqui na casa do Senhor e podermos ler, ouvir, guardar nos nossos corações os ensinos e os princípios da palavra de Deus. O salmista, no Salmo 140, versículo 3, diz: assim os justos louvarão o teu nome, os retos habitarão na tua presença. Você gostaria de habitar na presença de Deus? Levanta a mão. Quem habita na presença de Deus, continua com a mão levantada. Glória a Deus, porque esse deve ser o nosso objetivo, né? O nosso querer estar sempre na presença de Deus, porque nós não estamos somente na presença de Deus quando estamos aqui dentro da igreja, dentro desse templo. Nós devemos ter como objetivo de vida, em todo instante, estar na presença do nosso Deus. Vamos ler esse versículo conforme o nosso programa de culto. Vamos todos juntos? Assim os justos louvarão o teu nome, os retos habitarão na tua presença. Vamos nos colocar em pé e vamos cantar este lindo hino que diz que louvemos tão grande amor, sim, tão grande amor, que Cristo assim nos manifesta. Que maravilha de amor que nos trouxe para Deus. Amém? Amém?
Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus ofereceu como sacrifício para a propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Nós vamos cantar agora Reina em Mim. E enquanto nós estivermos cantando, nós vamos estar com a nossa equipe de louvor aqui nos dirigindo. Você vai ter a oportunidade de sair do seu lugar e abraçar o seu irmão. Desde domingo passado, provavelmente você não o vê. Então essa é uma oportunidade de você chegar, você abraçá-lo, apertar a sua mão e dizer: Deus seja louvado. Estamos mais uma vez, Deus nos deu o privilégio de mais um domingo estarmos aqui neste templo, como a igreja, como o povo de Deus, para louvá-lo e para adorá-lo. Salmista no Salmo 85, versículo de 10 a 12, conforme o nosso programa de culto, nós vamos fazer essa leitura. O amor e a fidelidade se encontrarão, a justiça e a paz se beijarão. Nós vamos nesse instante ter a oportunidade, meus irmãos, de participarmos do nosso momento de fidelidade. O que é isso? Deus é fiel para conosco, isso nós comprovamos no nosso dia a dia. E nós demonstramos um pouco da nossa fidelidade quando nós reconhecemos a nossa dependência de Deus e trazemos a sua casa um pouco e uma parte daquilo que Ele tem nos dado. Não somente na questão financeira, mas também no nosso tempo, na nossa vida, no nosso pensar, no nosso agir, no nosso falar, estarmos dedicando as nossas vidas a Deus. Meus irmãos, nós vivemos um momento muito difícil no nosso estado. Nós vivemos uma guerra religiosa que tem atrapalhado muito, às vezes, o nosso próprio testemunho, porque as pessoas acabam confundindo.
e achando que nós somos iguais a todos eles. Nos colocam no mesmo saco. E é importante nós sabermos que nós somos diferentes. E termos capacidade, nós termos o discernimento de podermos nos colocar diante dessa situação. Porque nós não somos iguais a todos eles. Porque nós somos diferentes. E um dos princípios básicos da nossa diferença está aqui nesse instante. Porque nós não estamos barganhando com Deus. Nós não trocamos com Deus. Eu não venho no momento de dízimos e ofertas querer dar alguma coisa pensando em receber em dobro, quadruplicado e 100% daquilo que eu vou ofertar. Não. O nosso pensamento e o princípio das igrejas batistas é que nós somos abençoados. E porque eu reconheço que sou abençoado por Deus, eu tenho a alegria de, nesse instante, poder devolver um pouco daquilo que Deus me concede. E é através do seu dízimo e da sua oferta que nós temos trabalhado e divulgado o Evangelho pelo mundo e pelo Brasil e pelo mundo afora. A nossa igreja é uma igreja missionária. E neste mês, e no mês de abril, nós estamos enfatizando a campanha de missões mundiais, a oferta especial, que visa justamente levar o Evangelho, o verdadeiro Evangelho, o Evangelho que liberta, a todas as pessoas que não conhecem a Jesus. Alguns já viram, só você entrar no site da igreja, você vai ver que nós temos lá a divisa, nós temos o tema, que justamente nos estimula a contribuirmos com essa instituição que tanto tem feito pela expansão do Evangelho. Então nós vamos nesse instante cantar consagração. E se você veio preparado, com o seu dízimo e com a sua oferta, se você já colocou no seu coração o desejo de ofertar para missões mundiais este ano, a campanha do templo da nossa igreja, nós estamos envolvidos em vários desafios. E Deus conta com a nossa participação, de colocarmos diante dEle aquilo que nós temos e ver o que Deus quer de cada um de nós. Nós não podemos ficar à parte do que a obra de Deus tem realizado e está sendo realizada. Então, enquanto nós cantarmos, você tem a oportunidade de se levantar, vir aqui à frente, trazer o seu dízimo e a sua oferta. Transbordam no meu coração.
Nós vamos então agora agradecer a Deus por estas ofertas. Depois o casal Esther e Joel poderão levar as salvas. E vamos agradecer por um motivo muito especial da vida de uma irmã de nossa igreja. Quero chamar aqui à frente a Nádia Araújo. O motivo dela, eu sempre gosto de registrar pelo estímulo que representa para nós. A Nádia é médica, fez mestrado na sua área e resolveu fazer o doutorado. São muito poucas vagas. E ela estava cheia de ansiedade, cheia de preocupação. Me escreveu um e-mail muito bonito e falando da certeza que Deus teve ao cuidar dela, e ela foi aprovada para o seu doutorado em medicina na Unirio. Então, por isso que ela está aqui, para agradecer a Deus pela convicção no seu coração, que embora tenha estudado muito, foi o poder de Deus, o amor de Deus que isto fez que acontecesse. Talvez você tenha um outro motivo também. Quero lhe convidar a ficar em pé, ouvir aqui, e vamos então dar graças a Deus pela sua vida, como uma maneira também de, agradecendo, devolver um pouquinho aquilo que Deus tem feito para conosco. Se você assim quiser fazer, poderá ficar aqui ao nosso lado, ou ficar em pé onde você está, e vamos agradecer a Deus. Depois a nossa equipe de flautistas vai nos inspirar com uma canção. Senhor, muito obrigado por esta manhã aqui, por essas ofertas, dízimos, sobretudo por aquilo que o Senhor tem feito na vida da Nádia. Muitas vezes teu amor por ela demonstrado ao longo de sua vida, e particularmente nesta vitória de ingressar naquele programa oficialmente, como ela tanto almejava. E ela reconhece que isso foi por tua bondosa mão. Então, juntamente com ela, nós te agradecemos, em nome dela, no nosso próprio nome, os teus feitos na vida dela. De igual modo, muitos outros aqui se encontram em pé nesta hora, porque também reconhecem que receberam de ti muitas dádivas. Receba, ó Pai, então, nosso muito obrigado, nosso reconhecimento do teu poder, da tua graça nas nossas vidas. Fazemos isto com muita alegria no coração e também fazemos em nome de Jesus. Todos podem se sentar, os irmãos podem levar as salvas e parabéns, parabéns.
coro masculino de nossa igreja vai nos inspirar neste momento com a música Vem a Mim. Enquanto nós ouvimos esta música, também vamos nos preparando para participarmos do momento de intercessão. Porque vivo está, o amanhã enfrento, sim vivo está, não temerei. Pois eu bem sei que é dele, do Senhor Jesus, o meu futuro, e a vida vale a pena, Cristo vivo está. Nesta semana nós tivemos a perda de alguns irmãos queridos desta igreja, cujos nomes estão registrados na página 5, como os irmãos já devem ter visto, informações sobre óbitos que tivemos, falecimentos acontecidos, mas também ontem nós tivemos a perda de 2 pessoas ligadas a famílias desta igreja,
o irmão do nosso irmão Ângelo Correia e também a mãe da nossa irmã Hélida Galgu. Não são membros aqui, mas Deus os convocou à sua presença. Devemos então orar por essas famílias que estão enlutadas. Tão recentemente e durante a semana também, por 2 famílias da igreja que perderam os seus entes queridos. Também agradecemos a Deus pela presença da irmã Gedália, que depois de passar por uma cirurgia, já está conosco, é um motivo de alegria. E eu queria registrar também um pedido de oração pela irmã Irce Souza, que agora está morando lá em Rio das Ostras. O seu irmão Sebastiãozinho, que aqui está, nos pede orações por ela. Ela sofreu um pequeno acidente doméstico, mas precisa então das nossas orações. Dentre esses motivos, temos outros que estão registrados no nosso boletim e também na agenda de oração da nossa igreja, nomes pelos quais devemos orar ao Senhor e pedir ao Senhor para que Deus a todos abençoe segundo a sua bondade e a sua misericórdia. Vamos fazer a leitura, irmãos, do Salmo 34, conforme está aí indicado no nosso programa de culto, e vamos cantar este hino, o hino 137 do Inário para o Culto Cristão. Se você desejar vir à frente para este momento de intercessão, ou ficar de pé no seu lugar, esta é a oportunidade que temos para apresentar ao Senhor os nossos motivos de oração. Os olhos do Senhor voltam-se para os justos, e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. Os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Se você sentir o desejo de se ajoelhar, fique inteiramente à vontade. Nós vamos então, neste momento de intercessão, colocar os nossos motivos diante do Senhor. Pai querido, nós somos inteiramente gratos, imensamente gratos por tudo que o Senhor tem feito em nosso favor. Agora, ó Pai, nesta hora em que nós nos unimos em oração, para pedir ao Senhor que o Senhor nos abençoe, que o Senhor olhe para as necessidades dos nossos corações. Nós os colocamos inteiramente de joelhos diante de Ti, de tal maneira, ó Pai, que os nossos corações se dobram diante da Tua majestosa presença, como reconhecimento do Teu poder, da Tua grandeza e da Tua glória. Agora, ó Pai, nesta hora, nós queremos apresentar ao Senhor os nossos pedidos de oração em favor daquelas famílias que estão enlutadas, suplicando-te, ó Deus, o conforto,
o consolo, o alento e a tua misericórdia, Deus, para que neste tempo de tristeza e de saudade, o Senhor possa acalentar os corações enlutados. De igual modo, Senhor, colocamos nas mãos do Senhor aqueles que estão enfermos, aqueles que estão num leito de hospital, aqueles que estão também nos seus lares e precisam de uma bênção do Senhor. A cada um, ó Deus, nós recomendamos ao Senhor, pedindo que a tua bondade e a tua misericórdia estejam sobre a vida deles. Também te agradecemos, ó Pai, por aqueles que têm alcançado vitórias e bênçãos na sua vida. E te agradecemos em especial nesta manhã pela vida da irmã Gedália, que após uma cirurgia já está conosco em plena recuperação. Obrigado por tudo, ó Deus, e que nesta manhã o Senhor continue falando ao nosso coração, como temos ouvido a tua voz até aqui. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Os irmãos podem todos se assentar. Nós iremos agora participar de uma música cujo título já revela o seu conteúdo. Eu gostaria que, enquanto você ouvisse esta música, você respondesse no seu coração a seguinte pergunta: ouvi sobre Jesus, cantei sobre Jesus, é isso que eu penso, é isso que eu creio, mas eu gostaria que você particularizasse essa pergunta assim: quem é Jesus para mim? Esta é a pergunta da mensagem desta manhã. Seguem pela Judeia, querem obter favor.
Nesta série sobre mentoria espiritual, hoje é a segunda mensagem dela, a terceira será à noite, se Deus quiser. Tem como objetivo, na verdade, fazer perguntas. Perguntei anteriormente qual é a coisa mais importante da sua vida. Hoje quero perguntar: quem é Jesus para você? E desejo que você particularize essa pergunta: quem é Jesus para mim? Nós sabemos que Jesus é o nome mais conhecido no mundo. Quem googlar o nome Jesus vai ter que percorrer pelo menos 800 milhões de páginas em vários idiomas na internet. Jesus ainda vende livros, revistas, jornais, filmes. Jesus ainda rende discussões, até mesmo contrárias a ele. Só um filme sobre ele, chamado Jesus, traduzido para mais de 1000 idiomas e dialetos, já foi visto por mais de 200 milhões de pessoas. No entanto, Jesus, em certo sentido, ainda continua ignorado. Vou mostrar só um exemplo. Em 2011, a TV Bandeirantes colocou Jesus como tema do seu canal Livre. Esse programa está disponível também na internet, já foi visto por mais de 160 mil pessoas, só em um dos canais de internet que eu olhei. Vejamos como o programa é aberto. Não vamos ver o programa, você pode fazê-lo depois, mas como ele é aberto, só para registrar esse fato de que Jesus ainda continua conhecido e ao mesmo tempo desconhecido, reconhecido e ainda ignorado. Vejamos então. Que força é essa capaz de manter viva uma tradição por mais de 2 milênios? Na origem de tudo, um homem humilde sobre cuja vida pouco se sabe do ponto de vista histórico. Mas hoje, 2 bilhões de seres humanos têm como referência o legado moral a ele atribuído. Apesar de todas as buscas da arqueologia, da história e da antropologia, ainda há poucos indícios documentais sobre a existência concreta do personagem mais importante da cultura ocidental. A maior parte das informações sobre a vida de Jesus vem dos chamados evangelhos canônicos. Foram escritos ainda no primeiro século e tiveram como fonte a tradição oral. Mas eles relatam apenas a vida messiânica de Cristo, entidade que sobreviveu aos séculos e sobre a qual se ergueu o cristianismo. Historiadores e teólogos que afirmam a existência concreta de Jesus tendem a convergir para uma data supostamente entre os anos 4 e 6 antes da era cristã, em que teria se dado o seu nascimento. Mas, ao contrário dos relatos pormenorizados do período messiânico de Jesus, os evangelhos canônicos quase não trazem informações sobre sua vida material até os 30 anos de idade. O pouco que a historiografia permite confirmar sobre a vida de Jesus, no entanto, não impediu que ele se transformasse no agente da maior revolução de toda a história da humanidade. O número daqueles que hoje, ao redor do mundo, afirmam ser seguidores de Jesus Cristo é de 2 bilhões e 100 mil. 1/3, portanto, da humanidade. Distribuídos em 38 mil denominações cristãs. Hoje não se discute mais se Jesus existiu. Nem os ateus discutem mais este assunto. A discussão em torno de datas, circunstâncias da vida dele. Sobretudo, ainda permanecem as dificuldades sobre o significado, o sentido da vida e do ministério de Jesus. Mesmo ao tempo dele, essas dificuldades já existiam. Jesus mesmo as percebeu, as captou. Mesmo ao tempo dele, já existiam controvérsias sobre ele.
E ao tempo de Jesus, aqui entre nós, houve seguidores dele e anti-seguidores dele. Uns que o amavam e outros que o odiavam ao ponto de o crucificar. Há uma passagem bem conhecida de todos os cristãos no Evangelho de Mateus, capítulo 16, 13 a seguintes, que mostra um pouco como Jesus era percebido no seu tempo. E também evidencia tal passagem como ainda hoje isso se dá. E contém em tal passagem uma pergunta. E essa pergunta ecoa nesses 2 milênios. Jesus fez a seguinte pergunta aos seus discípulos: o que é que as pessoas andam dizendo por aí a meu respeito? Mateus 16, 13. Quando deram as respostas, Jesus fez uma segunda pergunta: e vocês? Quem sou eu para vocês? Mateus 16, 15. Há muitas respostas sobre Jesus, eu quero me ater a 2 respostas apenas nesta manhã. Mas quero recordar mais uma vez que o meu objetivo não é falar sobre Jesus, é perguntar quem é Jesus para você. Eu quero lhe incomodar, como eu penso que Jesus incomodou seus discípulos, que andam dizendo por aí a meu respeito. Aí cada um trouxe o resultado da sua pesquisa. Aí veio a segunda pergunta, e aí ouvimos uma resposta extraordinária de Pedro. Primeiro tipo de seguidor de Jesus é o seguidor deísta. Como vocês sabem, o deísmo foi uma corrente filosófica do século XVIII até hoje presente, que afirmava o seguinte: sim, Deus criou o mundo, Deus deu as regras, as leis, tanto naturais quanto sociais, e disse: homem, você agora cuide do resto. Retirou-se para o céu para descansar. A ideia do deísmo com D, diferente de teísmo com T, que é o modo como a Bíblia fala de Deus, é o modo teísta. O modo deísta com D registra a ideia de que Deus não intervém mais. Deus não faz nada fora das suas leis, dos seus mandamentos. Deus não exerce nenhum cuidado pessoal sobre a vida de alguém. Esse é o deísmo. E eu estou sugerindo que há seguidores de Jesus deístas, ou seguidores deístas de Jesus. É uma analogia que estou usando então, para falar daquelas pessoas que creem que Jesus existiu, que Jesus ensinou verdades profundas, muito sábias, creem que Jesus foi morto, ressuscitou, até subiu aos céus, mas que Jesus não demanda nenhum tipo de relacionamento pessoal com ele, nenhuma forma de expressão vivencial da fé. Para o seguidor deísta, Jesus é o mestre, tanto por suas palavras, quanto pelo seu extraordinário exemplo. Jesus é então admirável, deve ser imitado, mas não é o Salvador, não é o Senhor. Ou essa maneira de se relacionar com Ele não inclui a dimensão do seu senhorio e da sua exclusividade como Salvador. Ouso dizer que há cristãos que seguem a Jesus deisticamente. Ao contrário, então, da extraordinária, da magnífica resposta de Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, como está em Mateus 16, 16. Eu lhe pergunto, como você não vai precisar me dar a resposta, você pode ser profundamente honesto com você mesmo. Quem é Jesus para você? Você é um seguidor deísta? Jesus deixou mandamentos maravilhosos que devemos procurar cumprir. Jesus teve uma vida extraordinária que devemos imitar. Mas é uma personagem
lá do século I, deixou seus exemplos, seus ensinos, como nenhum outro fez, e parou. Eu então leio os evangelhos, aprendo sobre ele, procuro praticar o que ele ensinou, imitar o seu exemplo, e é só. Você é um seguidor deísta de Jesus? Só você sabe a resposta. Dê para você mesmo. Mas eu quero falar de um segundo tipo de seguidor de Jesus. E vou usar uma outra palavra também, um pouco escalafobética. É o seguidor do Jesus taumaturgo. Não se preocupem com a palavra. Taumaturgo quer dizer fazedor de milagres. Há cristãos seguindo o Jesus milagreiro. Ontem passou um carro por mim e tinha um grande adesivo pregado na placa na porta do lado direito, que eu pude ler, e era a seguinte, só vou mudar uma palavra para ninguém identificar: culto do milagre urgente. Naquele mesmo momento, eu cruzei com a irmã de nossa igreja, manquitolando. Ô irmã, como é que vai? Pastor, estou com muitas dificuldades, já fui a vários médicos, eu estou com um problema no nervo ciático, está doendo muito, ore por mim. Eu orei por ela. Mas se ela fosse naquela igreja do milagre urgente, os irmãos, claramente, até mais do que eu, porque veem mais televisão do que eu, ouvem mais rádio do que eu, muito provavelmente, sabem do que estou dizendo. Seguem a Jesus porque Jesus é aquele que faz milagres. Muitos cristãos vão a Jesus através de uma igreja em busca tão somente não de um Jesus Senhor e Salvador, mas de um Jesus que faz milagres. E como Ele é todo poderoso, agora, urgente. Outros buscam o milagre da prosperidade. Ou seja, há pessoas que buscam um Jesus mágico, que resolva todos os problemas imediatos da vida que tem. Não seguem a Jesus, mas seguem o taumaturgo Jesus, o milagreiro Jesus. E aí tem uma coisa dolorosa: se aparecer um outro que faça milagres, que não seja Jesus, tais pessoas não terão a menor dúvida de ir atrás dele. É por essa razão que quando Jesus, tendo feito milagres, quando andou aqui pela Judéia, como o coro cantou agora há pouco, e pediu o tal povo que ele fizesse mais milagres, disse: estou fora, eu não vou fazer mais nenhum milagre, senão o milagre do profeta Jonas. E todos entenderam do que se tratava. E nós também entendemos que Jesus se referia ao milagre do arrependimento. Porque os milagres, seja da cura, do dinheiro, não mudam as nossas vidas. O que muda as nossas vidas é o arrependimento. E a confissão de Jesus como nosso Senhor e como nosso Salvador. Então ele disse, João 6, 26 a 27, não trabalhe, isto é, não me sigam pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. E podemos dizer, selo que é colocado também em todos aqueles que se arrependem dos seus pecados e são perdoados por Jesus. Ele disse isso logo depois daquele grande milagre em que ele fez de uns pouquinhos pães e peixes várias cestas. Quem é que não quer seguir um Jesus desse? Da prosperidade. Mas Jesus sabia que as pessoas não seguiam a ele como seu Senhor e Salvador. Estavam atrás apenas da multiplicação do pão. Por isso ele afirmou em outro lugar, Lucas 11, 29, esta é uma geração perversa. Pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal de Jonas. Quem é Jesus? Esta resposta define quem é um cristão. E esta resposta tem a ver com a motivação
pela qual cada um de nós segue a Jesus. Alguns seguem a Jesus para aprender a viver, mas isso é muito pouco. Buda também ensina a viver, Maomé ensina a viver, os sábios hindus ensinam a viver. Não precisamos de Jesus para aprender a viver, embora ele seja o maior dos mestres. Mas há outros que fazem esse papel. Outros seguem a Jesus para não morrer, ou de fome, ou de doença. Embora ele possa fazer o milagre que ele quiser, essa é uma motivação errada. Porque aquele que segue a Jesus pelos seus ensinos, irão atrás de outro, se gostarem mais daquele outro ensino. Se alguém segue a Jesus por causa dos seus milagres, esse alguém irá atrás de outro, se o outro promete mais e for mais rápido. Jesus não participa dessa guerra. O apóstolo Paulo, então, nos coloca no centro da questão. Por favor, Gálatas 6,14. Que texto difícil, porém extraordinário. 6,14, Gálatas. Diz Paulo: longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu crucificado para o mundo. Em outra versão, na linguagem de hoje, eu li na Almeida atualizada: eu me orgulharei somente da cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pois por meio da cruz o mundo está morto para mim e eu estou morto para o mundo. Quando a Bíblia fala mundo, tem dois significados, e temos que ler o texto para captar o significado da mesma palavra, que é cosmos. Mundo como o lugar onde vivemos, com pessoas e acidentes geográficos, lugar da habitação, e o mundo como sendo o espaço do pecado, o domínio do pecado, dependendo então do contexto de que mundo o autor bíblico está falando. Aqui uma outra palavra complicadinha: gloriar-me, me orgulharei. O apóstolo Paulo era um mestre da palavra, e aqui ele está usando uma espécie de palavra para mostrar o contrassenso. Como é que eu vou me orgulhar na cruz de Cristo? Ou seja, eu não vou me orgulhar. É o que ele quer dizer. Não pode haver orgulho em mim, porque a minha salvação não foi conquistada por mim, foi oferecida, entregue como dádiva, como presente, como graça. Eu me orgulharei, repito, Gálatas 6,14, somente da cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pois por meio da cruz o mundo está morto para mim e eu estou morto para o mundo. O apóstolo Paulo, então, é claro na sua resposta de quem é Jesus para ele. Primeiro, o nome que ele dá a Jesus é Senhor Jesus Cristo. Jesus é Senhor. Como nós sabemos, o imperador romano também se apresentava como Senhor, e os donos de escravos também eram chamados de Senhor. Mas quando Paulo usa Senhor para Jesus, usa no mesmo sentido que os autores do Antigo Testamento usam para Deus. 1114 vezes o Novo Testamento usa essa expressão Senhor Jesus. Paulo faz isso 82 vezes, porque para ele Jesus é o Senhor, porque Jesus governa o mundo, porque tem domínio absoluto sobre a vida das pessoas. Mas Paulo personaliza o título, porque para ele Jesus é meu Senhor. A minha relação com Jesus, diz Paulo, é uma relação pessoal. Por isso ele se apresenta na abertura de suas cartas como sendo doulos, escravo, servo do Senhor Jesus. Na linguagem bem comum, Paulo está dizendo: aqui quem manda é Jesus. Recentemente um goleiro de um grande time dessa cidade, ao defender um pênalti muito mal batido pelo seu adversário, disse:
Aqui, na nossa casa, quem manda somos nós, o nosso time. Não vem bater pênalti aqui desse jeito aqui não. Ou seja, o que Paulo diz? Aqui quem manda é Jesus. Exatamente o oposto do pensamento do mundo. Se nós prosseguirmos, vamos ver que esse título é Senhor Jesus Cristo, ou seja, esse Senhor Jesus é o Cristo, isto é o enviado de Deus para trazer salvação ao mundo, aos habitantes do mundo. O Novo Testamento é, portanto, a história de Jesus Cristo, do Senhor Jesus Cristo. E quando Paulo diz que Jesus era Cristo, dizia o seguinte: ele é o Messias, ele é o enviado de Deus para me salvar. Toda a minha busca, toda a minha procura acabou. E Paulo era bom nesse negócio de procurar servir a Deus. Conhecemos a história de Paulo. Mas quando se encontrou com o Cristo, com o enviado, com o missionário de Deus, a procura de Paulo acabou. E a percepção de Paulo foi que agora ele tinha o Senhor, porque o Messias viera para salvá-lo, para redimi-lo de todos os seus pecados e de todo o seu esforço pessoal para merecer ser salvo. Temos que ser enfáticos nisto, que nenhum de nós é salvo porque é legal, porque busca Deus, ou no pensamento popular, porque cedo madruga. Nós somos salvos, como diz Paulo, ele repete isso claramente em Efésios 2, 2 vezes, pela graça, vocês são salvos. Todo aquele jeito paulino de servir a Deus equivocadamente com Jesus não tinha mais sentido, por isso ele o chama de Senhor Jesus Cristo. Paulo usa essa expressão Senhor Jesus Cristo 52 vezes. São 63 vezes que a expressão Senhor Jesus Cristo aparece no Novo Testamento. 63. 52 na pena do apóstolo Paulo. É por isso que por esse Jesus, Paulo crucifica o mundo, mata o mundo, rejeita o mundo. Por esse Jesus, Paulo não considera que o mundo lhe dá salvação. Por esse Jesus, Paulo não crê mais que cumprindo a legislação mosaica ou qualquer outra legislação vai ser salvo. Por esse Jesus, Paulo entende que as suas boas ações que deve ele continuar fazendo não são um salvo-conduto para ir para o céu. A cultura popular diz isso. Se a pessoa é bacaninha aqui, legalzinho, faz algumas boas obrazinhas, é corretinha, merece o céu. Paulo compreendeu quando se encontrou com o Messias que não é isso. Agora ele sabe que tem diante de quem se ajoelhar. Agora ele sabe a quem tem que alegremente obedecer. Agora ele tem com quem se relacionar como servo, como irmão, como amigo. Jesus, como Messias, como Salvador, como Senhor, e o seu nome é Senhor Jesus Cristo. É a Ele que Paulo segue, e o Senhor Jesus Cristo não é um Deus distante. Quando lemos Colossenses 1, ficamos maravilhados com a expressão de Paulo acerca de Jesus, quando afirma que tudo foi feito por intermédio dele. E João, no prólogo do seu evangelho, diz: nada foi feito sem ele. Jesus deu as cartas e continua dando as cartas. Jesus fez milagres, faz milagres, mas Jesus não deve ser seguido por ninguém por isso. Paulo está então atado a Jesus Cristo. Senhor, eu encontrei uma expressão de um autor médico, depois pastor, chamado Martin Lloyd Jones, no começo do século XX, em que ele afirmou o seguinte: se você não está atado a Cristo, você não é cristão. Ou seja, se você segue um Jesus exemplo, um Jesus sábio, mas não está atado a Ele, você não é cristão. Se você segue um Jesus que faz milagres, que já demonstrou o poder dele de curá-lo, tirá-lo das maiores enrascadas, mas não está atado a Ele, você não é cristão. Jesus, ao qual devemos estar atados, é aquele que tomou sobre si os nossos pecados e nos trouxe perdão.
É aquele que morreu e ressuscitou dentre os mortos. É aquele que está sentado à direita do Pai. É aquele que colocou debaixo dos pés os estragos da queda do pecado. É aquele que voltará com poder e muita glória. Este é o único Jesus, não há outro. Fora do Jesus do Antigo Testamento, fora do Jesus do Novo Testamento, qualquer outro seria vulgar e mesmo desnecessário. Eu coloquei 2 tipos de seguidores de Jesus. E coloquei uma afirmação sobre Jesus. Ser cristão, portanto, é seguir a Jesus como o Senhor Jesus Cristo. Ser cristão é ter a sua vida atada a Ele de tal modo que não vai onde Ele não vai, que não faz o que Ele não faz. Ser cristão não é aquele que segue os mandamentos de Jesus, mas é aquele que obedece os mandamentos de Jesus. Imagine que você está numa praia deserta e Jesus, como fez a Pedro, João 21, lhe aparece e faz a seguinte pergunta: você me ama? Ou seja, você está atado a mim? Está ligado realmente em mim? Ou eu estou assim distante, uma fotografia na parede ou um crucifixo em algum lugar? Ah, Senhor, o Senhor sabe que eu amo o Senhor. Então Jesus repete a pergunta: mas você me ama mesmo mais do que todas as coisas? Ah, Senhor, tu sabes que eu te amo, mas você me ama mesmo mais do que a você mesmo, mais do que a sua mãe, mais do que o seu pai, mais do que a sua esposa, mais do que o seu namorado? Este é o teste. Por isso Jesus tem uma expressão terrível, em que ele diz o seguinte: eu não vim trazer a espada, eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. E muitos não entendem, porque Jesus é o mestre da paz, o Senhor da paz. Mas naquele contexto está dizendo o seguinte: eu vim e diante de mim vocês têm que tomar uma decisão. Quem sou eu? Dizem que tu és o Jesus de Nazaré, dizem que tu és um homem que faz o que Elias fez. Boas respostas. Em geral, gente, só falam coisas boas de Jesus. Sim. E vocês? Quem eu sou para vocês? Esta é a pergunta. Você ama de todo o coração a Jesus, com todas as suas forças? E um bom teste é quando nós oramos e Ele não responde como nós queríamos. Ainda assim seguimos a Jesus com o mesmo amor, com a mesma intensidade, com a mesma força. Por Jesus você crucifica o mundo, diz: não estou nem aí para o mundo. Ou, quer dizer, nem tanto, vamos exagerar também. Jesus é o meu Senhor e tal, mas o que tem, não é verdade? Ou você mata o mundo, como diz Paulo, crucifica o mundo, como diz Paulo. Você organiza a sua vida em torno de Jesus, que é chamada de a pedra fundamental, sobre a qual se erige todo o edifício. Sobre que pedra está edificada a sua vida? Poxa, você só faz perguntas? Porque a resposta todos nós já sabemos. A música coral resumiu perfeitamente. Não há nenhuma dúvida quem é Jesus. Mas agora vamos deixar o campo da poesia, da teologia, vamos deixar até mesmo a Bíblia. Vamos aqui, eu e Jesus. Quem eu sou para você? Pergunta Jesus. Porque, repito, esta resposta define se somos cristãos ou não. Não considero que um seguidor deísta de Jesus seja cristão. Não considero que um seguidor de um Jesus milagreiro seja cristão. Porque cristão, diz Paulo, é aquele que se gloria, corre atrás, se interessa, fundamenta-se em nada mais, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Vamos cantar agora. Mais de Cristo eu quero ver, mais da sua compaixão.
como nosso cântico neste momento, mais de Cristo compreender, a Ele obedecer e perto dele andar. Você ouviu aqui algumas coisas que talvez tenha desafiado você a pensar. Essa semana, no aniversário de uma pessoa da igreja, me sentei ao lado de uma outra pessoa e eu perguntei: o que é ser cristão? Ele se considera profundamente cristão. Ele não conseguiu me responder, porque ele não sabia o que era ser cristão. Deu um monte de resposta. Eu disse: isso serve qualquer religião que você falou aí. É fazer bem ao próximo, é saber que Jesus é universal para todo mundo. Isso não define um cristão. Eu queria incomodar, provocar você, talvez seja até batizado, até membro aqui da igreja, ou talvez de alguma outra confissão religiosa, não importa. O que define a sua vida, em que você diz: eu sou cristão, é a resposta a essa pergunta: quem é Jesus para mim? É o Senhor Jesus Cristo? Seu Senhor Jesus Cristo? Vamos cantar então. Quem sabe você então, participando, já respondeu no seu coração essa pergunta e queira dar uma resposta que nunca deu. Para mim, Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador. Como apóstolo Paulo, eu também o chamo de Senhor Jesus Cristo. Eu quero então confessar a Ele os meus pecados para ser salvo. Se houver aqui alguém, enquanto cantamos, eu convido que você venha até aqui. E se há alguém aqui que teve uma compreensão mais vívida, mais clara do que é ser cristão e quer reafirmar a sua convicção, o seu desejo de ter um relacionamento, de estar atado, amarrado, ligado visceralmente a Jesus e não tem estado, quer afirmar isso, também vem aqui. Nós vamos orar por você ao final deste canto, depois o coro masculino vai cantar Rio Profundo. Cantemos então. Senhor Jesus Cristo, nós te confessamos como que és, nosso Senhor Jesus Cristo. Receba, ó Pai, então a nossa adoração ao Teu Filho, a nossa confissão a Ti em nome do Teu Filho, nosso Senhor, nosso Salvador. E Pai, te rogamos, ajuda-nos a manter as nossas vidas atadas a Jesus. Faz-nos seguidores não distantes, mas presentes, vivos, animados em Jesus, animados com Jesus, pelo poder do Espírito dele em nós. Oramos assim, Senhor, no nome dele, o nome de Jesus.
ir através dos campos para proclamar que Jesus Cristo é o Senhor. As crianças estarão participando aqui no primeiro domingo sobre a Páscoa, contando essa história. Vão ter um ensaio terça-feira, às 19 horas, às 10 horas. Os pais e mães estão animadíssimos. Nós esperamos também. Espero vê-los hoje à noite. Vou continuar esse tema geral. Vou falar sobre quem sou eu? É a pergunta de hoje. Amanhã temos culto também, às 19 horas. Na quarta-feira, de igual modo, às 19 horas. Esperamos nos ver breve. Deus nos abençoe então.